Mulheres com H, hoje com Maria da Graça Carvalho. Olá, Maria da Graça, como está? Obrigadíssima por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje connosco. É uma honra para nós estarmos aqui à conversa e saber um bocadinho mais de si, do que faz. E a primeira pergunta que nós costumamos fazer às pessoas com quem conversamos é igual para toda a gente. E se por acaso houvesse alguém que não a conhecesse, como é que a Maria da Graça se apresentava? Quem é a Maria da Graça Carvalho? Para já, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui com uma conterrânea minha. Obrigada. Como é que eu me apresentava? Para já há uma definição que eu gosto muito. Eu sou puramente alentejana, 100%. Revejo-me em todas as características que geralmente são atribuídas aos alentejanos. Depois, sou alguém metódico, que gosta de trabalhar, que gosta de descobrir, muito aberta também ao mundo, que também é uma característica dos alentejanos, às coisas novas, abertas aos desafios, solidária, sou bastante solidária com os outros e que tenho feito uma carreira que tem corrido bem, tem um esforço de muita perseverança e de muito trabalho, mas que diversificada, desde investigadora, professora universitária, ministra, deputada, mas sempre com o mesmo espírito, uma linha de ciência, perceber, usar esse conhecimento para soluções, para a melhoria de vida das pessoas, para o crescimento económico, para as pessoas viverem melhor, para melhor saúde, para soluções, tanto na ciência como nas políticas públicas. Tem sido sempre o meu fio condutor, usar o meu conhecimento e as oportunidades que me foram dadas de estudar e de perceber e de saber em prol de devolver isso à sociedade e à comunidade. E a Maria da Graça, lá está, é de Beja, tal como eu. O que é que a inquietava quando era adolescente e vivia em Beja? O que é que a fez vir para Lisboa, tirar o curso que tirou? Foi um acaso? Tinha as coisas minimamente pensadas? Tinha. Eu sou uma pessoa que penso, que planeia, que pensa o futuro e sou muito planeada. Eu fui muito feliz nos meus anos de escola primária, de liceu. Uma pessoa que gostava do campo e de ir à espiga e de ir para o campo e de brincar e, portanto, mas sentia necessidade de ver mais e de conhecer mais. Era um pouco um Alentejo que era muito fechado, ainda é, mas naquela altura era muito fechado e, portanto, esse era o grande desejo de conhecer mais. Era o que inquietava na altura, era saber mais para além do horizonte que via. E quando escolheu a Engenharia Mecânica? Sim, eu escolhi muito cedo. Aliás, num dos jornais, não sei se foi o Diário do Alentejo, andava eu no 4º ano do liceu, que foi ao liceu e foram à minha turma e perguntaram o que é que nós queríamos ser. Eu fui a única que imediatamente levantei a mão e disse: eu quero ser engenheira mecânica. Lembro-me do jornalista até ficar a olhar para mim. Exato. Mas porquê? Eu tinha 13 anos. Pois. E eu disse: isso pergunto-lhe eu agora, porquê? Há tempos encontrei isso nos recortes que a minha mãe guarda e dizia: eu gosto de física, gosto de matemática, gosto de fazer coisas. Uau. Como não gosto de química, quero ser engenheira mecânica. Com 13 anos. Com 13 anos desta resposta. Portanto, está a ver como eu faço o meu planeamento lógico. Sem dúvida. E quando chegou ao técnico, que foi onde tirou o curso, sim, esse curso de Engenharia Mecânica, na altura, se calhar hoje, eventualmente, mas na altura era um curso marcadamente masculino. Sim, éramos duas raparigas para ser homens. E como é que se sentiu nesse ambiente? Foi difícil para si? Não. A adaptação? Não. A minha reação foi: eu tenho que
me afirmar pela positiva e, portanto, como era boa aluna, fiz um grande esforço para ser a melhor, para ter sempre as melhores notas e consegui. O curso do técnico é um curso difícil, como todos sabem. Toda a gente sabe que é fácil entrar, mas depois é difícil sair porque é muito exigente, essa carga de exigência. E tive muito boas notas e era mesmo mimada pelos meus colegas, não senti era uma vantagem, era a uma única, vantagem, mais a sua colega. Sim, a minha colega, nunca tivemos uma discriminação, se houve alguma discriminação era pela positiva de as meninas, as meninas, e portanto, mesmo dos professores e tudo, às vezes havia assim uns comentários que talvez se calhar hoje seriam menos bem aceitos. Lembro-me, eu fazia a soldadura muito bem. Sim. Soldava muito bem. Lembro-me uma vez um assistente ou um professor dizer assim: pois, não admira, é parecido com bordar. Ok. Eu ri-me. Claro. Se fosse hoje, se calhar. Sim, mas não era também na altura também era uma forma de fazer, não senti ofensivo. Claro. E só lhe disse assim: eu não sei bordar. Ainda por cima. Então não era por isso. É por isso. Claro. Mas pronto, não foi sempre. Correu sempre muito bem. Aliás, continua a ser um curso com muito poucas raparigas e eu depois tornei-me professora e ainda tenho o lugar, estou com licença sem vencimento, professora catedrática no mesmo departamento onde estudei e sempre que fazia o dia aberto, que é quando os alunos do secundário vêm visitar o técnico, nós desse ano tínhamos sempre muito mais mulheres a escolher a engenharia mecânica. Continua a haver 2, 3, 4 mulheres na engenharia mecânica só, mas nós chegámos a ter, quando tínhamos o dia aberto, feito por mim e por outras, não tínhamos muitas professoras, mas algumas alunas de doutoramento que trabalhavam connosco, nem todas eram mecânicas, mas eram engenheiras químicas, mas trabalhavam no departamento e ajudavam, portanto ter assim um ambiente mais feminino a receber os alunos. Chegámos a ter 25 alunas a escolher a engenharia mecânica e foi de tal maneira um ambiente mais feminino e convidativo que houve até um jovem rapaz que me disse assim: professora, eu gosto tanto da engenharia mecânica, mas só vejo professoras, será que este curso é bom para mim? Olha, o contrário, então, muito bem. E faz toda a diferença, não é? E houve uma aluna que me disse: professora, eu não queria vir porque pensava que só havia homens, assim, de fato macacos, cheios de ferrugem, claro. E vejo que há senhoras que se vestem como nós, que põem maquiagem. Mas isso é muito importante, essas referências e aquilo que a sociedade também transmite às outras pessoas. E nós precisamos muito de mais mulheres nestas áreas, não só pelos direitos das mulheres, mas também porque a economia carece muito de engenheiros e estamos a desperdiçar quase metade da população que não escolhe estas áreas. Uma outra área que é essencial é a informática. Sim. E temos poucas mulheres, visto como muito masculino. Embora aí não há a questão da ferrugem e do óleo e não sei o quê, mas há aquelas horas imensas a programar e nos computadores em que as meninas não se sentem tão bem e é preciso combater esses estereótipos. Então, vou aproveitar o mote e aquilo que acabou de me dizer para lhe fazer uma pergunta que tem a ver precisamente com essa carga cultural que a sociedade ainda impõe, de certa forma, nas mulheres, ou às mulheres, não só na escola. Estas ideias pré-concebidas que ainda existem, mas que têm estado a combater, acha que isso, de certa forma, poderá bloquear a verdadeira capacidade das mulheres quando existe essa carga da sociedade? Sim, com certeza. E em Portugal já se conseguiu muito na entrada, seja ela entrada na universidade, seja ela entrada no mercado de trabalho. Nós temos cada vez mais mulheres e, por exemplo, no ensino superior já são a maioria, os doutoramentos já são a maioria, mas depois o subir, o afirmar,
o estar à frente de, por exemplo, na vida académica, de centros de investigação, de estar à frente de grupos de investigação, de serem reitoras, presidentes politécnicos, Exato. é muito pouco. Eu depois tenho uma pergunta mais à frente para lhe fazer sobre isso, porque eu sei que faz um trabalho intenso no Parlamento sobre essas matérias e por isso é uma grande defensora do papel das mulheres e ainda bem que faz realmente falta. Vou-lhe fazer uma pergunta que é assim uma provocaçãozinha pequenina, que é a lei da paridade que existe, acha que tem sido, tem ajudado na projeção da meritocracia das mulheres ou é uma ferramenta para estarmos entre dois homens, em qualquer lista? Vamos lá ver, há algo que eu digo sempre. As mulheres não têm medo do mérito, porque quando temos só mérito na escolha, as mulheres ficam muito bem colocadas. Veja a entrada da medicina, veja a entrada no ensino superior. Ok. Quando é muito rigoroso por mérito, sempre que se começa a pôr critérios subjetivos nas escolhas, as mulheres são prejudicadas. Na situação atual da sociedade. Que começa a ser a influência do network, da rede de conhecimentos. Mesmo quando o júri tenta ser imparcial, ele é influenciado pela sociedade. É a tal carga que falávamos. Exato. Quando há entrevistas, quando há perguntas subjetivas, aí no estado atual da sociedade as mulheres em geral ficam prejudicadas. Portanto, o que nós estamos a lutar é para que seja só o mérito. Muito bem, sem dúvida. E para que seja só o mérito, precisamos de mudar, de ter mais mulheres no sistema. Quando tivermos mais mulheres no sistema... O sistema será um sistema melhor? Será um sistema melhor. E será um sistema mais justo. E já não há estas influências das redes que se criam. E as mulheres não começarão elas a criar as suas próprias redes? Poderá acontecer. Poderá subverter? Poderá. E pode ser que aconteça, mas ainda bem, aí os homens vão de reagir. Exato. Aí os homens vão de reagir. Exato. Então... Mas falta muito, não se preocupe. Sim. Infelizmente falta muito. Quer dizer, infelizmente é o que é, mas realmente é um caminho. Por isso é que há pouco, quando escreveu um artigo no Diário de Notícias, dizia, e vou ler para não me enganar, dizia que na batalha pela igualdade de género recuperamos terreno, mas ainda não ganhamos. Estamos a meio do caminho e falta o troço mais difícil. Pois. É precisamente isto que acabou de dizer, não é? Exatamente isso. Uma casa editora que é das mais prestigiadas a nível internacional, a Elsevier, editora científica, que tem centenas de revistas científicas em todo o mundo, é uma empresa global. Então tem também tudo em base de dados, não é? Quem publica, onde publica, quem cita e fez um estudo muito interessante sobre Portugal, porque Portugal é o país dos países que está mais à frente no número de mulheres como investigadoras. Sim. E muito interessante, dentro das regiões de Portugal, por exemplo, os Açores e a Madeira estão muito bem, estão à frente até do continente. Mas Portugal começa a perder terreno e muito, porque as mulheres raramente são a primeira autora, e isso tem muita influência, primeira ou última autora. Por causa das citações, não é? E tem muito, e mesmo quando são a primeira autora, têm muito menos citações do que se for um homem. E porquê é que isso acontece? Porque é a rede dos conhecimentos. Nós geralmente... As tais redes que há pouco falavam. Lembramos que o professor tal trabalhou neste assunto e ouviu falar e conheci-o, e então vou ver o trabalho dele e vou citar o trabalho dele. Portanto, esta rede de conhecimento informal afeta também muito o meio da publicação. Certo. E muito mais o mundo dos negócios, o mundo dos conselhos de administração, isso aí então é... E o acesso da sociedade, e também pela desigualdade no acesso à sociedade de economia digital por parte das mulheres também, não é? Exatamente. Mas, portanto, este foi um estudo muito detalhado, porque eles têm dados de todas as publicações e em que mostram
a dificuldade que as mulheres portuguesas, nomeadamente, têm em ser citadas quando comparadas com os seus colegas. Isso é realmente, olha, não fazia ideia. E porquê? São investigadoras de topo, mas aí começa a ter influência na citação, na publicação não, mas na citação, as redes de conhecimento. Também dizia algures, nas várias entrevistas e publicações e artigos que escreveu, faz sempre referência, portanto, aos modelos que é necessário existirem femininos para que haja depois uma referência, né? Tenta também ser esse modelo de referência naquilo que faz. Tento sempre mostrar e tento convencer as mulheres a não ter medo, não é? A não desistir. Isso é importante. As mulheres são as primeiras a boicotarem-se. Sim. Esse é um dos problemas. Para já, as condições são adversas, não é? Da sociedade, portanto, principalmente no período da maternidade, enquanto os filhos são pequenos, depois também, que raramente é falado, no período em que têm que cuidar da família, não é? Porque as mulheres são as cuidadoras da família. Sim, as principais, e, portanto, muitas vezes dos pais, até de outros familiares mais idosos, e, portanto, há toda essa responsabilidade social que recai muito menos nos homens do que recai nas mulheres. E portanto, aí ainda não há, como gostaríamos, o apoio da sociedade para que aliviar um pouco essa realidade que é só a vida a acontecer. Sim, ao fim e ao cabo, não é? Sim. Mas a outra questão na vida das mulheres não é só essas dificuldades inerentes à vida, é também a falta de confiança. Okay. Isso está muito presente das mulheres. E eu lidei muito com o meu grupo de investigação, com muita gente nova, quando se pergunta quem quer ir apresentar o artigo, quem quer ir à conferência, quem vai fazer, vem cá o ministro não sei o quê visitar-nos, quem vai apresentar, raramente é a mulher que diz. Ficam mais recatadas. É sempre os homens que dizem, não, eu gostava de ser. Mesmo que não estejam completamente preparados. Sim, claro. E por vezes as mulheres estão muito preparadas, mas é preciso dizer, e então, não aquele apoio, aquele colo de empurrar, não é? Não sei. Isso acontece muito. Sim, muito. E ainda hoje, em 2023, nas escolas? Sim, acontece. Acha que com mulheres presidentes de Câmara ou com mais autarcas mulheres seria mais fácil trazer melhores políticas públicas ao nosso território? As mulheres são excelentes presidentes de Câmara. Muito organizadas, conhecem muito bem os problemas das pessoas. No Baixo Alentejo, isso não é uma realidade, por isso é que eu estou a perguntar. Exato. É uma provocação política, claro que sim. Mas eu acho que é uma pena. Há muitas presidentes de junta, de freguesia, por exemplo. Há ali pronto. Nível. Mas de Câmara não existe. É o próximo que poderia ajudar? Acho que sim. Aliás, a diversidade é sempre muito importante, é sempre boa, mas além de tudo isso é algo que as mulheres, é um dos cargos que as mulheres fazem muito bem e que o Baixo Alentejo só tinha a ganhar de ter mulheres como presidentes de Câmara. E isso dever-se-ia porque o modelo de raciocínio e de pensamento é necessariamente diferente ou porque... Um pouco. E as mulheres são muito organizadas, são muito sistemáticas, são muito arrumadas. Se calhar também por termos tido esta cultura da cuidadora. Exatamente. Também seria uma mais-valia para cuidar do território, não é? O Presidente de Câmara é um cuidador, não é? De muita gente e de muito território. Não, exato, mas se calhar talvez seja por isso. Exatamente. Muito bem. O Alentejo é continuadamente visto como uma região com um potencial estratégico enorme. No entanto, tarda em cumprir-se. Estamos condenados a esperar. Temos agora uma grande oportunidade. Com nós é preciso ter a exata
o exato conhecimento que nunca tivemos tanto financiamento disponível como temos hoje. Temos cerca do dobro do financiamento que tínhamos na altura áurea em que se dizia que havia imenso dinheiro europeu, em que se construiu tudo e mais alguma coisa. Agora temos o dobro. Sim. Só que, por alguma razão, alguma inação também das próprias autoridades centrais e muita burocracia e alguma inação do governo, não está a demorar a ver obra, a ver onde é que esse financiamento está a ser aplicado. E os financiamentos têm um prazo curto e quando não são aplicados nesse prazo perdem-se. Portanto, é de grande importância que haja uma boa aplicação e não basta executar o dinheiro. É preciso que ele seja executado em coisas que sirvam para o desenvolvimento de todo o território. Eu tenho algum receio de alguns projetos que são interessantes, mas que são muito um elefante branco para a área de Sines, não é? Que se gaste ali, fala-se em 8 mil milhões de euros, que poderá não beneficiar nem o país como um todo, nem a própria região do Alentejo e em particular do Baixo Alentejo. Mas o Baixo Alentejo devia aproveitar estes fundos para já acabar todas as acessibilidades, a autoestrada, a ferrovia. A ferrovia era muito melhor quando eu era miúda. Sim, sem dúvida. Há 50 anos a ferrovia era muito Eu ainda cheguei a apanhar os bons tempos da ferrovia. Sim, não é? Isso é uma coisa impensável. Sim. E o modelo que se está a desenhar agora, todo de mobilidade, é muito assente na ferrovia, o modelo a nível europeu. Portanto, nós não podemos ficar fora dessa revolução da ferrovia. Portanto, autoestrada, ferrovia, as pequenas estradas. E as acessibilidades digitais também? As acessibilidades digitais, que são importantíssimas para as pessoas trabalharem no Alentejo como se estivessem no centro da Europa ou nos Estados Unidos. Depois, condições da saúde, não é? Melhorar o hospital, centros de saúde, dar-lhes os equipamentos necessários. Ainda quando visitei a última vez o hospital, tinha uma série de equipamentos avariados e não havia financiamento para os mandar reparar. Portanto, é preciso ter os equipamentos necessários, um avaria, mas há outro, e ter financiamento para os recuperar. Depois toda a parte de ensino, que Beja foi uma cidade que sempre teve tradição de bom ensino público. Sim, e, portanto, que continue com dar as condições que continue com essa qualidade do ensino público, porque é importantíssimo para a mobilidade social. Tudo começa com a educação. Tudo. Eu sempre andei no ensino público e onde cheguei fui a melhor aluna e tinha as bases que aprendi no ensino público em Beja. E, portanto, tudo isto é necessário, o aproveitamento das energias renováveis, mas modernização da agricultura. Mas tudo isto e o Alentejo, então, na agricultura poderia estar a dar cartas e estar na vanguarda. Mas tem que ser feito com respeito social e com respeito ao ambiente. E, por vezes, isso não está a acontecer. Todos conhecemos histórias que não são histórias, que vêm documentadas, bem documentadas na comunicação social, credível, de abusos em relação ao ambiente e de abusos sociais, não é? Que são inaceitáveis e que não se coadunam com o nosso espírito alentejano, que é sempre tão do bem receber, do bem tratar, do acolher e isso, estes dois componentes podem estragar o futuro do Alentejo, não é? Parece que somos muito bons a identificar os problemas, mas depois parece que não aprendemos com o anterior para sermos melhores para executar. Portugal tem um problema de execução. Sim. Não executa. Então o que é que se passa para que isso aconteça? É porque nós não somos novos nesta matéria, não é? Eu acho que é também uma questão cultural e não há nada nas regras, nas leis que impeça a execução. Eu tive essa experiência como ministra. Eu fui ministra durante 2 anos e meio e executei
um programa operacional numa área difícil, numa zona temporal difícil, porque havia tínhamos um dos muitos períodos em que havia muito controle do déficit, portanto o ministro era a ministra Ferreira Leite, portanto com as contas públicas muito controladas, mas consegui executar de norte a sul do país e executei um programa operacional de 530 milhões de euros, com construções, a maior parte dele em construções. Aliás, Beja tem uma escola lindíssima, escola de tecnologia. Sim, sim. E sabe que com 0 de obras a mais, não há €1 de obras a mais do que quando eu executei. Mas sabe que não custou muito. Eu, quando cheguei, fiz um despacho em que disse: qualquer euro de obra a mais, o responsável é o dono da obra, que é o Sr. Reitor, ou o Sr. Presidente do... caminho. E lembro-me de telefonar para senhores reitores que me diziam: Senhora Ministra, estou na obra, a senhora transformou-me num fiscal de obras. Eu disse: pois é. Mas às vezes faz falta. Faz falta, que é para também estar no terreno e perceber, não pode deixar as coisas. E depois estive, a primeira vez que estive em Bruxelas, depois de ter saído do governo, a pessoa responsável pelo fundo, que não me conhecia, só através de cartas oficiais, portanto responsável em Bruxelas, disse que queria conhecer-me e disse: eu quero conhecer a pessoa que demonstrou que em Portugal é possível fazer obras sem obras a mais, porque todos que cá vêm dizem: não é possível, não é possível, e por causa da legislação, e por causa dos tempos, e por causa disto, e é 50, e é 100, e é 200, e disse, na altura ele disse-me que havia um caso que era 300% de obras a mais. Mas 0, tudo, escolas de medicina, escolas de enfermagem, escolas de saúde, que são complicadíssimas. É verdade. Não dava para... com os preços a subir, é difícil. Não dava para fazer com materiais complicados. Íamos para materiais mais simples, íamos para escolas que eram simples, que eram modestas, que eram confortáveis, bonitas, também, mas modestas, não precisam de ser luxuosas. Eu fui muitas vezes quando eles me diziam: impossível, impossível. Eu vou lá, Sr. Reitor, vamos lá, vamos ver porque é que é impossível. Eu andei várias vezes a dizer: mas porque é que é impossível? Porque aqui, não sei o quê, precisávamos de um material, não sei o quê, mas há outros materiais, escolhe outro material. Portanto, não há este espírito de tomar conta e fazer andar para a frente. Então, com tanto mundo e com tanta experiência e com um currículo e com excepcional, quando chega à rotunda da Força Aérea, que Beja é que vê? Que cidade é que vê? Porque repara, às vezes é preciso sair e conhecer para depois ver de maneira diferente, não é? Que Beja é que eu vejo? Vejo uma Beja acolhedora. Eu gosto sempre muito de ir, de voltar. Sim. Sim, umas saudades enormes de ir ao Luís da Rocha. Muito bem. Tem que ir lá, a próxima vez que lá for, tem que ir lá, que realmente... Passa publicidade. Não, já é uma instituição pública. Claro que sim. Não, há outros tão bons como o Luís da Rocha. O Luís da Rochas de Beja, que são muitos, que são todos maravilhosos, mas sim, aquelas queijadas de requeijão, o café, e o café como não há noutro sítio, não sabe o mesmo. E o galão também, que é bom. O galão, as torradas, as empadas, é uma maravilha. Não, mas é bom, é bom. Eu gosto de calma. E de solidão, solidão sem estar só, não é? Sim, eu estou a perceber, aquele tempo, gosta do tempo, gosto se calhar do é tempo. isso, não é? E daquelas tardes de verão. Dizem que o tempo no Alentejo rende de outra maneira, que há tempo para tudo. É isso que gosto. Exato, gosto. Então, e diga-me uma coisa, tendo em conta esse tempo e essa calma, a verdade é que, entretanto, foi vice-presidente da Ordem dos Engenheiros, membro do Conselho Nacional de Educação, ministra da Ciência e do Ensino Superior, deputada, eurodeputada, escreve, dá entrevistas, tem tempo para estar aqui connosco. O que é que lhe falta fazer?
dentro desse espírito do entusiasmo que a caracteriza, de arregaçar mangas e vamos lá tratar do assunto, o que é que lhe falta, o que é que acha que ainda poderia fazer mais? O que é que lhe falta fazer? Eu gosto do que estou a fazer, gosto também do trabalho da universidade, gosto muito do trabalho das academias, não é? Sou membro da Academia de Engenharia, membro da Academia das Ciências, gosto de conhecer países novos e culturas novas. Não há assim uma nada só... para arriscar da sua lista? Não diria que há algo para arriscar na lista, não. Qual foi a sua maior conquista? O que é que ficou mesmo orgulhosa de ter conseguido? Ter dito, poça, estive bem. Eu acho que no governo estive bem. O que deixei de novas escolas, principalmente em todas as áreas do interior, as escolas de saúde. Antes de sair, criei 5 escolas de saúde que são essenciais para os sítios onde estão, para 5 politécnicos que, se não tivessem essas escolas de saúde, teriam muito mais dificuldades. Porque tudo começa na educação e é um motor de desenvolvimento. Foi Beja, Porto Alegre, portanto foram conversões de escola de enfermagem em escolas de saúde, portanto foram muito importantes para essas regiões, mas também as construções, as bibliotecas, as cantinas, residências, as novas escolas construídas. Construí uma escola que é também uma maravilha, no Barreiro, também de tecnologia. E é simbólica porque ela é feita no parque industrial que agora está semi-abandonado, não é? Deixou que foi um grande... Uma forma de revitalizar aquele espaço, não é? Agora com novas tecnologias, com jovens e pode ser um motor depois para continuar. E eu acho que era difícil um governo tomar aquela decisão, não é? Era uma região geralmente com... na maior parte dos casos e na altura governada localmente por forças políticas que não estão no governo, mais ligadas ao PCP e isso, claro. Portanto era se calhar difícil os governos terem essa, mas não é argumento, não entra no meu argumentário, claro, e portanto eu achei que o facto de ser uma região que foi uma região industrial, e eu estou convencida de que há toda uma cultura industrial que ainda lá está. Sim. E que se deixar passar muitos anos ela perde-se, e disse, não, isto aqui é uma escola do Politécnico de Setúbal para técnicos e engenheiros. Essa cultura e ideologia, exatamente, não é? E ela tem sido muito bem sucedida, essa escola, e portanto também é algo que eu me orgulho muito. E são muitas por todo o país, não é? De Beja também, mas muitas por todo o país. A Escola de Enfermagem é uma referência do Politécnico, e a STIG também. E a STIG também é uma referência, portanto, e isso há por todo o país. E em nos Açores, na Madeira, por todo o lado. Sim. Em Bruxelas há um programa que eu fui relatora que me orgulho muito, que é o Horizonte 2020, que é o programa de Ciência e Inovação, que tem financiado projetos em todo o país e por toda a Europa, mas eu adaptei-o mais para países como Portugal e como aos países do leste da Europa, países que tradicionalmente participam um pouco. Introduzi ali um sistema que é o Widening Participation, que se chama Largando a Participação, com um sistema de twinning and teaming, que é junta-se um desta zona e um de uma zona mais, e juntam-se uns aos outros e concorrem. E isso fez com que Portugal tem sido o número 1 na Europa nesse teaming, e tem recebido... É um orgulho, e foi ideia minha, foi sempre ideia da cabecinha. Não, mas deve ser juntando os dois, isto é a maneira de ir lá, porque eles no programa de ciência não se pode fazer critérios de região, isso é os fundos regionais. Exato. Tem que ser critérios de excelência. Mas pode-se dizer, ora, juntando 2 países, um acima da média de participação, outro abaixo da média de participação, claro. Um critério de participação, isso claro, posso. Sim.
e vou dentro da lógica experimentar. da coesão Claro. e de entreajuda que a E Europa tem sido muito promove, bem não é? sucedido, Faz sentido. muito bem sucedido. Muito bem. Olha, vou-lhe deixar a última pergunta, que é uma pergunta, enfim, aberta, vai buscar um bocadinho tudo aquilo que temos estado a falar, mas que eu acho que fazia sentido até como resumo e ter a sua opinião sobre aquilo que eu vou perguntar seria excepcional, que é, na sua opinião, e tendo em conta que está muito ao par das matérias e que conhece a fundo o Alentejo, o que é que, se pudesse decidir, lá está, com o que caracteriza, não é? Mãos à obra e vamos para a frente. Se pudesse decidir uma medida, uma política, uma ideia, algo que motivasse o Alentejo a dar o salto, o que é que seria? As acessibilidades Acessibilidades. físicas e digitais. Esse é o primeiro É o primeiro. ponto. Muito bem. Por aquele aeroporto a funcionar. Sim. E a ferrovia, há E a pouco ferrovia. falávamos, não era? Ok. Obrigadíssima. E a internet. E a de internet é alta essencial, essencial, não é? Para de alta ligar à velocidade, Europa. Claro. Sem dúvida. Obrigadíssima Muito obrigada. pela nossa conversa, pela sua disponibilidade Não, muito obrigada, e por esta eu que oportunidade. agradeço. Obrigadíssima. Obrigada.